Bora aprender de uma vez por todas as funções e ou do Excel? Então, vem comigo! Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia MBPro. Eu sou Thiago Terro, seu professor de Excel, e nessa aula eu vou te apresentar as funções lógicas e a função ou do Excel e como usar elas de forma combinada com a famosa função se ou se. Então, antes de mais nada, se você não conhece a função se ou se, vai ter um card aqui acima para você assistir primeiro essa aula. Eu recomendo que você primeiro conheça essa função, que aí vai fazer muito sentido na hora de aplicar para essa aula aqui. Combinado? Então, bora para a aula. Mas espera, antes de começar a aula, vou te pedir para você deixar o like e se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscreva e deixe o like. É totalmente gratuito para você. Vocês não têm ideia do quanto ajuda o nosso canal do YouTube crescer apenas com seu like e sua inscrição. Então, por favor, faça isso. Primeira coisa, deixa eu apresentar de forma isolada a função e a função ou, depois a gente vai aplicar ela com a função se. Quando eu falo se ou se, porque eu costumo falar se, tá? Mas tem muito professor de Excel que usa a função se, usa o se erro, soma se, né? Mas beleza, cada um é cada um. Eu gosto de falar se, porque se for chover hoje, vou pegar o guarda-chuva. Então você fala se for chover, não se for chover hoje. Enfim, função i. Vamos lá. Aqui eu tenho uma seguinte pergunta. Todos os valores são maiores que 10? A gente bateu o olho, a gente sabe que não. Vamos aplicar através da função i para você entender como ela funciona. Tem muita gente que usa essa função misturado com a função se e fica perdido e não entende direito o que está acontecendo lá dentro. Essa aula vai te ensinar isso. Olha só. Eu vou abrir a função i aqui. Olha que interessante. Ela abre uma legenda que esta legenda é o seu GPS rumo à fórmula de sucesso. Então, presta atenção nessa danada dessa legenda. Essa legenda é a parte mais importante da fórmula, tá? Ela é o seu GPS. Olha só, aqui tem lógico 1, lógico 2. Se eu for apertando ponto e vírgula, você vê que ele vai criando vários lógicos. 3, 4, 5, etc. O que é esse lógico? É uma abreviação de teste lógico. Eu vou fazer meu primeiro teste lógico. É se este valor é maior do que 10. Pronto. Vou apertar de novo esse valor. Eu vou perguntar se esta célula aqui é maior do que 10. Simplesmente assim. E vou fechar meu parêntese. Se eu tivesse mais testes lógicos, bastava eu ficar apertando ponto e vírgula e criando. Mas nesse caso só tem esses dois. Vou apertar Enter e ele trouxe o resultado falso para mim. Tá? Se eu vir cá no 8 e mudar ele para 14, agora vai trazer informação de verdadeiro. A função i ela só faz isso, mais nada. Ela testa os testes lógicos e vai te retornar se eles são falsos ou verdadeiros. Se aqui eu colocar 9, falso. Se aqui eu colocar 8, falso. Espera aí, se eu colocar 10 nesse, falso também. E 10 nesse, falso também. Eu estou checando se é maior, não se é igual. Beleza? Thiago, como ficaria maior ou igual? Você entra aqui. Além do sinal de maior, você coloca o sinal de igual logo em seguida. Então, maior ou igual, maior ou igual. Ele fica assim, vai trazer verdadeiro. Beleza? A função i, para ela te trazer a palavrinha verdadeiro, deixa eu colocar o número 5 aqui para ficar bem claro. O que acontece? Todos os seus testes lógicos precisam ser verdade. Esse campo aqui é verdadeiro? É, porque ele é igual a 10. Esse não é, então vai trazer o valor falso. Agora eu vou te mostrar a função ou. Se você está confuso, fica mais 2 minutinhos nessa aula que eu vou trazer um passo a passo aqui embaixo em imagens que você nunca mais vai confundir eles. Tá indo, mais preste atenção. A função ou igual ou. A função ou, pensa comigo. A função ou, gente, ela é um pouquinho diferente da função i. Em questão de estrutura, ela é idêntica. Olha só, tem lógico 1, lógico 2, tá vendo? Tem vários testes lógicos. Só que o seu funcionamento que é diferente. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar se essa célula é maior que 10 ou se esta célula é maior que 10. Repare que o raciocínio muda. Aqui em cima eu perguntei se
a primeira célula é maior e se a segunda também é maior. Aqui o raciocínio é, essa célula é maior que 10 ou a outra célula também é maior. Então preste atenção nas palavras, porque a forma que eu estou dizendo aqui, ó, é que define o raciocínio. Se pelo menos uma célula for maior que 10, ele vai me trazer o valor verdadeiro. Se ambas forem menores, não tem como. A 8 ou a 9 é maior que 10? Não, nenhuma é. Agora, se eu colocar aqui um 14, 14 é maior que 10? É. 9 é maior que 10? Não, não tem problema, o 14 é. Então, o ou, ele é um ou outro, tá? Agora eu vou trazer uma piadinha aqui, bem fome, para você nunca mais esquecer a diferença de i e ou. Tá? A piadinha é o seguinte: imagina uma pessoa jovem no início da sua vida aí, tá lá na boate, tá lá curtindo, a pessoa solteira. No início da balada, geralmente a pessoa é um i. Como assim ela é um i no início da balada, Thiago? A pessoa procura alguém, né, para se relacionar, que seja uma pessoa bonita e inteligente, e bom de papo, e tal coisa, e aquilo, e que gosta de cachorro, e que gosta de praia, e que gosta de periquito. Tá vendo que ao utilizar a palavra e, você está somando características que no final das contas vai ser mais difícil de você achar essa pessoa. Ou seja, vai ser mais difícil trazer uma resposta verdadeira, porque você está somando. Mas, gente, beleza, a balada vem, passa o tempo, aí a pessoa muda de ir para ou, porque no fim da noite ela já está desesperada, não conseguiu conquistar ninguém, ela está procurando alguém que seja bonito, ou inteligente, ou sei lá o quê, ou o quê, ou o quê. Ou seja, aqui eu não estou mais somando características. Se for um ou outro, tá valendo, tá? Pessoal, isso aqui é uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. É só para deixar mais claro a diferença do i e do ou. Beleza. Agora, como que funciona a junção dessas duas na função se? Que é aí que começa a criar mais sentido, criar mais corpo. Olha só, a função se, por padrão, ela tem um teste lógico apenas, um valor verdadeiro e um valor falso. Esse é o padrão da função se. Agora, tem situações, igual essa daqui, ó, que você precisa fazer uma combinação da função se com uma ou mais variáveis. Por exemplo, pessoal, olha essa minha situação aqui. Eu tenho 3 boletos. Aqui eu tenho o prazo de vencimento e o status. Um está pago, 2 pendentes. O dia da gravação dessa aula é essa data aqui. Bom, o primeiro boleto, ele já venceu. Tá vendo? Ó, ele é o prazo do mês passado, mas já foi pago. O segundo, ele já venceu, mas está pendente. Tá? Esse aqui ainda não venceu, mas está com pendente. Então, qual deles eu tenho que efetuar a cobrança? Só nesse segundo aqui, onde o pagamento está vencido e está pendente. No primeiro já venceu, mas está pago. Então, nesse tipo de situação, imagina você com uma tabela com 500 linhas. Não dá para você ficar checando, até dá, mas vai levar tempo. Você ficar checando um a um. A ideia é a gente criar uma fórmula que considere esses dois critérios e você tem um resultado aqui se você vai efetuar a cobrança ou não. Para isso, a gente usa a função se combinado com a função i ou a função ou. Por exemplo, deixa eu trazer algumas situações aqui, ó. A simulação seria o seguinte: se eu uso a função se com a função i ou com 2 testes lógicos, como é que funcionaria na prática? Bom, pessoal, vamos então fazer esta simulaçãozinha aqui, ó. Igual, vou usar a função se. E dentro do meu se, aqui eu tenho 3 etapas: teste lógico, valor verdadeiro, valor falso. Dentro do teste lógico do se, por padrão, ele aceita apenas um teste lógico. Mas na minha situação, eu preciso de 2. Eu preciso saber se o prazo está vencido e se o status é igual a pendente. Porque se aqui for igual a pago, pouco importa o prazo, né? Então vamos lá. Vou abrir a função i aqui dentro do teste lógico do se. Eu vou perguntar se este valor é menor que a data de hoje, que é essa célula aqui, ou se você preferir, em vez de marcar numa célula a data de hoje, você pode vir cá e escrever a função hoje, abrir e fechar parênteses. Beleza? Eu quero saber se essa data é menor que a data de hoje, ponto e vírgula, e se esta célulazinha aqui é igual a pendente, porque quer dizer que o pagamento não foi pago ainda. Então, beleza.
repare essa legenda aqui, ó. Vou fechar o parênteses do i, fechei. Agora a legenda voltou para o meu se. Então, todo o teste lógico do meu se é a minha função i. Tá vendo? Vou apertar ponto e vírgula aqui, o valor se verdadeiro. Bom, se essa condição for verdade e também esta daqui, quer dizer o quê? Que está vencido. Então, efetuar cobrança, né? Alguma mensagem nesse sentido. Caso não efetuar, porque talvez já foi pago, né? Ou ainda não foi vencido. Então não vou efetuar, não vou fazer nada. Eu vou fechar parênteses, vou dar enter, não efetuar. Por quê? Tá vencido? Tá, mas tá pago, não tem que fazer nada. Vou puxar para baixo minha fórmula. Tá vencido? Tá. Tá pendente? Tá. Vou fazer a cobrança. Tá vencido? Não. Então não vou fazer a cobrança, apesar de estar pendente. Beleza? Para fechar com chavíssima de ouro, olha as relações que a gente pode fazer aqui, ó, para deixar mais claro, caso você não tenha entendido. Essa aqui é uma estrutura que eu desenhei, ó, tem a função se junto com a função i. Se o primeiro teste lógico for verdadeiro e o segundo também, o resultado vai ser o valor verdadeiro da função se. Então, aqui dentro, ó, eu tenho este teste lógico e aqui o valor verdadeiro da minha função. Caso seja falso, vai trazer este valor aqui. Então, ó, quais são as variações do i aqui? Ó? Se este for falso e esse for falso, o resultado é falso. Agora, se este for falso e esse verdadeiro, não importa, é função i, vai dar falso. Na outra situação, esse é verdadeiro, esse é falso, falso também. Agora, na função ou, a estrutura é um pouquinho diferente. Se os dois forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Se os dois forem falsos, não tem como, vai ser falso, né? Agora, o ou tem essas variações, que é o seguinte. Se esse primeiro for falso e esse verdadeiro, o ou vai me trazer verdadeiro. Se o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, vai trazer verdadeiro. Então, eu espero que você tenha conseguido entender. Ficou com alguma dúvida? Reassista a aula. Sempre quando você reassiste a aula, você vai fixar alguma informação que antes tinha passado despercebido. Então, reassistir a aula não é retrabalho, é aprender mais, é aprender 2 vezes. Beleza? Se você quiser conhecer os cursos e treinamentos da Academia Bipro, vou deixar um link aqui com a descrição, com todos os nossos treinamentos. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e valeu!